Fala rapaziada, beleza? Futebol com o treinador aqui. Sou o treinador João e hoje vim trazer um pré-jogo do Corinthians aqui. Corinthians e Racing, valendo o primeiro lugar da fase de grupo da Sul-Americana, o grupo F. Corinthians vem de uma derrota e duas vitórias, igualmente o Racing. O Tony Oliveira, essa semana, ele testou, agora nesses últimos dois treinos, ele testou o Coronado como ponta direita ali. Ou talvez o Garro deva cair para ponta direita e o Coronado vir mais no meio, e sacou o Romero do time. Que, na minha opinião, é o correto a se fazer, já que a gente ainda não tem um ponta que é o Pedro Henrique ali para correr, e eu prefiro muito mais o Coronado caindo pela direita, ou o Garro. Tem que ver se eles vão render também, né? Mas eu acho que vale muito o teste, porque o Romero não vem bem. Já faz 11 jogos que o Romero não faz nada praticamente. E. Vai falar que ele é o jogador que mais participou de gols na temporada. Beleza, mas não. Romero não me convence porque acho que falta muita qualidade no Romero ali. Dentro da pequena área ali, ele faz seus gols, mas ele não tá jogando centroavante. Então esse que é o ponto principal para mim. Das minhas críticas do Romero, esse é o ponto principal. Porque ele não joga centroavante, só joga quando o Pedro Raul ou o Yuri Alberto não tá jogando. Então, quando vai jogar um desses dois jogadores, ele cai para a ponta direita, e para mim ali ele não rende absolutamente nada. E isso rendia há 5, 6 anos atrás. Hoje em dia não joga mais nada na ponta direita. Mata o time, mata os contra-ataques, talento. Então, para mim, na ponta direita não serve. Centroavante ali é outra questão. Mas eu já falei no vídeo passado e reafirmo que o Yuri Alberto, para mim, tem que ser o titular da posição, é mais novo. Para mim, tem muito mais qualidade técnica do que o Romero e o Pedro Raul também. Enfim, Coronado, então, deve ser testado nesse jogo. Acho interessante, acho que todo mundo quer, né? O jogador ganha muito dinheiro para ficar no banco, então ele tem que jogar. E o Racing, que é o líder do grupo F, o Racing é o 10º colocado eu tava vendo aqui, o Racing é o 10º colocado do Campeonato Uruguaio. Ele vem de duas vitórias uma no Campeonato Uruguaio e uma na Sul-Americana, e uma derrota no Campeonato Uruguaio também. Na Neoquímica Arena eu não acho um adversário difícil. Acho que é mais que obrigação o Corinthians vencer o Racing na Neoquímica Arena. O Corinthians tem 10 pontos, Racing 11, Corinthians com 9 gols de saldo e o Racing 5. Acho que o Corinthians tem mais que obrigação que vencer o Racing na Neoquímica Arena. Não tem nem que pensar em empatar, porque quem classificar em segundo desse grupo aí vai enfrentar os times que vêm da Libertadores, né? Os que vêm para os playoffs aqui da Sul-Americana. Então acho que é importantíssimo o Corinthians vencer esse jogo. Para passar em primeiro, já garantir a vaga nas oitavas, não precisar disputar repescagem nenhuma ali contra os times da Libertadores. Vamos continuando aqui. E o Corinthians então deve vir com o time aí com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo, Raniel, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Coronado, Wesley e Roberto. Acho que essa é a escalação melhor que a gente tem hoje em dia mesmo. Vamos ver quando voltar o Palácio, se ele vai. O que vai ser do Palácio naquela lateral esquerda, porque o Hugo só tá lá porque não tem outra opção, né? Porque o Matheus Bidu, horroroso, não joga nada naquela ponta, naquela lateral esquerda ali, deixa um buraco na defesa. O Hugo um pouco melhor, mas vamos ver o Palácio quando voltar, né? Já teve a notícia semana que ele tá em transição, deve estar voltando logo mais aí para ser opção pro Antônio Oliveira. E o meio-campo para mim não tá ótimo, que a gente precisa de contratação nesse meio-campo ainda, mas é o melhor que a gente tem hoje. Nem no banco, nem lesionado, nada, não tem ninguém para entrar no lugar desses caras hoje aí, que é o Raniel, Breno Bidon e o Rodrigo Garro. O Breno Bidon e o Raniel tá fazendo uma dupla de volância muito boa ali. Tô gostando demais desses dois jogadores. O Raniel, toda a sua garra que ele tem no meio-campo ali, o Breno Bidon tá sendo um motorzinho nesse meio-campo. Muito bom jogador. Bom, gente, pro jogo, eu acho que o Corinthians vem bem. Dentro de campo, o time vem bem. Não tá fazendo aquele futebol espetacular. Também não acho que tem time para apresentar esse futebol. Então, assim, dentro de campo, as coisas vêm ocorrendo da maneira que acho que a maioria, pelo menos os mais lúcidos torcedores, esperavam, né? O futebol que tinha apresentado é isso aí mesmo. O problema maior vem sendo aí na diretoria. Todos esses escândalos vêm acontecendo aí, saída de diretor abandonando o barco, e todo dia. Agora teve o André Sanches que falou, acho que esse fim de semana, se eu não me engano, ele postou no Twitter que
Augusto de Melo afundou o Corinthians. Aí o pessoal criticou ele pra caramba lá no Twitter, falando aí os 2 bilhões de dívida que ele deixou e tal. Ele tirou sarro de alguns torcedores lá no Twitter ainda, que vieram criticar ele. Mas enfim, Ranieri deu uma entrevista falando sobre isso, sobre esses escândalos da diretoria que vem acontecendo. Ele disse que isso impacta um pouco o vestiário, mas eles estão bem blindados para que isso não chegue neles. Gente, eu acho que esse é o tipo de coisa que não deve entrar no vestiário, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o que tem a ver agora? Está um problema lá na diretoria, ficar impactando dentro do vestiário. Eu acho que é uma coisa tinha que ser departamentos totalmente isolados. Ainda mais que esses escândalos que vem acontecendo não é relacionado a jogadores, com jogadores, com comissões técnicas, etc. É envolvendo patrocínios, né? Tá falando do Laranja lá teve da VideBet, que já foi explicado pelo time, que na verdade o dinheiro foi passado por um terceiro ali, né? Um intermediador. Mas foi o intermediador que colocou na conta de um laranja lá. Isso não tem nada a ver com o time. O que o Corinthians tem a ver com isso aí? O Corinthians passou o dinheiro do cara, que ele tinha direito a receber. Intermediação não é crime, nunca foi. Então não tem nada a ver isso aí. Passou o dinheiro que ele tinha que receber, o que ele fez de dinheiro dele, o problema é dele. O que o Corinthians tem a ver com isso aí? Então, tudo quando é no Corinthians vira essa explosão, né? Vira essa bomba quando é no Corinthians. Então, seja a gente já tá acostumado, a gente corintiano já tá acostumado com isso aí. Enfim, o Ranieri então deu essa entrevista, falou que impacta um pouquinho, mas eles estão bem blindados para não entrar isso aí. Eu acho que isso aí não devia nem se cogitar de isso atrapalhar o vestiário do time, né? Não tem nada a ver para mim uma coisa com a outra. Mas, sobre o jogo de hoje, eu acho que a gente espera o Corinthians impõe esse jogo, né? Porque no último jogo, Corinthians e Racing, foi um dos piores jogos que eu vi do Corinthians esse ano. Principalmente no comando Antônio Oliveira, porque aqueles primeiros jogos com o Mano Menezes, pra mim, que lá nem existiu. Que pelo amor de Deus, que lá não. Que lá foi uma patifaria, né? Aquela partida com o Mano Menezes. Mas com o Antônio Oliveira, esse jogo contra o Racing, essa partida contra o Racing, a partida contra o Flamengo, a partida contra o Juventude, pra mim, os 3 piores jogos do Antônio Oliveira, disparado. Esse contra o Racing foi um jogo Corinthians morto, completamente apático em campo. Completamente apático. O Corinthians não jogou nada contra o Racing. E a gente acabou tomando um empate lá em Uruguai e voltamos com o empate para casa. Então agora na Neoquímica Arena é o jogo para se impor, ganhar esse jogo, ganhar bem, convencer, não tomar sufoco, porque o Racing não é um time bom. Desculpa, hoje em dia não tem mais isso, mas o Racing não é um time bom. Não é um time que está em 10º no Campeonato Uruguaio, campeonato fraco uruguaio, está em 10º colocado. Então a gente tem que obrigação na Neoquímica Arena, a casa lotada, de ganhar e ganhar bem deles, né? Não golear, não precisa golear. Nem que for 1-0 o jogo, mas jogando bem, impondo o ritmo de jogo, não tomando pressão desse time, né? Bom, gente, é isso aí. Vamos então buscar essa vitória hoje, tentar sair com os 2-0 pelo menos aí, ganhar, passar tranquilo de fase para chegar nas oitavas direto, né? E vamos evitar essa playoffs aí com esse time da Libertadores aí, porque o time vai ter um tempo maior de descanso, 2 jogos a menos no calendário, que faz muita diferença, ainda mais no time do Corinthians que vem sofrendo bastante lesão. E vamos evitar 2 jogos no calendário a mais aí, ainda pegar um time forte na Sul-Americana da Libertadores e acabar sendo eliminado numa fase dessa aí, né? Então passar direto para as oitavas, ficar tranquilo. E eu acho que o Campeonato do Corinthians é isso aí. Essa Sul-Americana, se manter no Brasileirão ali para não correr risco de cair, mas tentar vencer essa Sul-Americana para a gente voltar para a Libertadores, né? Que eu acho que tem que ser a ambição do time nesse momento, porque ano passado chegamos perto, né? Esbarramos ali, mas acabamos perdendo Fortaleza em 2 jogos péssimos do Corinthians, jogou nada nos 2 jogos e fomos eliminados pela Fortaleza. Então vamos buscar esse ano essa Sul-Americana, porque eu acho que é o campeonato mais viável, um título que a gente ainda não tem, e a chance de voltar para a Libertadores. Beleza, pessoal? Fique com Deus, até mais.